Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são de 21 de 21 de janeiro, né? Hein? 21 de janeiro de 2025. É, eu quero aqui primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muitíssimo obrigado. Nossa proposta continua até, né? Até 30 de dezembro, até 30 de janeiro, com dezembro né, né? Mas não dá, né? Vamos lá. 30 de janeiro, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Estou com 918, muito obrigado. Estava com 916, né? Ganhei 2 nessa brincadeira. 900, aí perdi um, né? Aí ganhei 2, estou com 918, né? Muito obrigado mesmo. E eu quero, sem dúvida, deixar meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu quero agradecer ao inscrito, né, que eu consigo identificar, Paulo César B. de Oliveira Barros. Muito obrigado. E a minha amiga e a minha professora da academia, que se inscreveu também no meu canal. Muito obrigado. Hoje eu não vou ler editorial nem dar o título. O título eu vou, no decorrer da minha conversa, eu vou mentalizando aqui, ver que título eu vou dar ao meu vídeo de hoje. Logo o seguinte, eu começo o seguinte, provável quebra do BRB, né? Banco Regional de Brasília. Se fosse um banco privado, com certeza já tinha quebrado, mas como é do Estado, eles vão rolar essa dívida. Né? Segundo o coluna do Estadão, do dia 20 de 1 de 2026, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobra uma definição do governo do Distrito Federal para socorrer o BRB, né, a fim de cobrir o prejuízo causado pelos investimentos realizados no Banco Master. O valor estimado é de aproximadamente 4 bilhões de reais. É uma vergonha que o governador do Distrito Federal... Eu estava lendo, gente, que ele mandou esse projeto de lei para a Câmara do Distrito Federal e eles votaram em 10 minutos, né? A autorização, uma lei autorizando ele comprar o BRB. E depois de 2 horas da aprovação, o governador sancionou. Você desculpa o barulho, tem uma pessoa pedindo esmola e vem fazer muito barulho, então, mas eu não vou interromper não, viu? O valor estimado, como eu falei, é de 4 bilhões de reais. E mais uma vez poderá pagar, né? Quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. O BRB não é imune, tá, de sofrer uma interferência do Banco Central. O Banco Central pode fazer com a mesma coisa que fez com o Banco Master, fazer com o BRB, caso ele não cumpra as obrigações. Tem uma obrigação regida pelo Banco Central, o Banco Central cobra e ele tem que cumprir. Se não cumprir, decreta a intervenção ou a liquidação, como fez com o Banco Master. É uma vergonha. Segundo o governador, ele disse que não, que é tudo boato, que o BRB está tudo tranquilo, não tem nada errado no BRB, que isso é tudo especulação da imprensa e dos seus adversários. Eu não acredito em nenhuma palavra do governador Ibanez Rocha, né? Eu acho que é o nome dele. Porque ele é um 71 mesmo, né? Já ficou provado isso, né? Nessa questão do Banco Master, a omissão da segurança pública que ele fez no dia 8 de janeiro, né, deixando que a polícia deixasse que os vândalos, né, os quebradores do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, fizesse aquele caso lá do golpe, né, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Então, infelizmente, mais uma vez é um estado que socorre, né, a incompetência. Né? Se o BRB quebrasse mesmo, aí ele aprendia, mas infelizmente não. E tem um detalhe ainda, o Distrito Federal pode eleger esse governador incompetente, traidor, golpista, apoiador de Jair Bolsonaro, senador, junto com a provável esposa de Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, que ela é uma das futuras candidatas ao Senado pelo Distrito Federal. Se ela não for vice na chapa de Flávio ou na chapa de Tarcísio de Freitas, ela se candidata ao Senado no Distrito Federal. Imagina o Distrito Federal como vai ficar mal. Damares Alves, Ibanez Rocha
e Michele Bolsonaro. Eu amo tanto Brasília, mas lamento que a classe política é lamentável, é uma vergonha. Se esse fato se concretizar, meu Deus, eu vou ficar muito triste com o Brasília. Vamos lá, Marina Silva fora do Ministério. Como sabe, ministra do Meio Ambiente, uma pessoa de muito respaldo, muito respeitada no mundo, ela deixará o Ministério, né, para se candidatar a uma vaga ao Senado pelo Estado de São Paulo. Trata-se de uma notícia considerada animadora, né, para o PT, que tende a se fortalecer no maior colégio eleitoral do Brasil. Né? Caso se confirme a candidatura da ministra, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo paulista, e o atual governador Tarcísio de Freitas está na hora dele de pôr as barbas de molho, né? Porque ele enfrentará adversários politicamente fortes, que é a Haddad e a Marina. Né? Então a eleição de Tarcísio de Freitas, que está praticamente assegurada, todo mundo afirma que Tarcísio será reeleito, com a candidatura de Haddad mais Marina Silva, eu acho que ele terá dificuldades. Né? A eleição que antes parecia um resultado provável tende a se tornar mais competitiva, o que é positivo para a democracia. Né? Eu acho que é muito bom essa questão. Não se trata de apoiar PT, eu não estou aqui apoiando o PT, mas que é bom, né? Porque dá uma chamada, né? O povo de São Paulo precisa de aprender a votar, né? De votar melhor, de parar de votar nesses candidatos de direita que só pensam nos ricos. São Paulo é muito rico, mas também tem pobre, né? Então tem que votar os candidatos que pensam mais na pobreza. PT se fortalece no Paraná, mais uma vez, né? O presidente Lula teria solicitado, segundo informações da ministra Gleisi Hoffmann, que dispute uma vaga ao Senado pelo estado do Paraná. Né? Dessa forma, o PT continua a se fortalecer nos estados, ampliando as chances de Lula obter mais votos. O Paraná é historicamente um estado com forte presença da direita brasileira, né? E atualmente é governado pelo provável candidato à presidência da República, que é o Ratinho Júnior, filho do Ratinho, né? Animador de auditório da TV, de uma TV no Brasil, né? Caso Banco Master. Segundo o senador Renan Calheiros, a fraude envolvendo o Banco Master pode chegar a 20 bilhões de reais. Isso quem vai pagar, nós vamos pagar essa conta. E no que depender da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tudo será devidamente apurado com responsabilização e punição dos envolvidos. É isso que o povo espera. Eu acredito que a partir de fevereiro, quando o Congresso Nacional voltar, ali a esplanada dos ministérios vai pegar fogo. Porque esse dono do Banco Master é muito envolvido com o Centrão e vai ser uma polêmica, né? Essa confusão que estão fazendo com o ministro Dias Toffoli, do STF, tá? Esse Banco Master vai dar muito, desculpa o termo chulo, muito pano para manga, porque realmente vai mexer, eu acho que é o fim do mundo, né? Eu acredito que não sobra ninguém. O Brasil será sufocado com essa questão, porque essa crise do Banco Master é muito grave, porque envolve os setores, né, básicos da estrutura administrativa brasileira, de todos os ministérios, todo o governo, todo político, né, porque ele montou um esquema, né, de lavagem de dinheiro, de infiltração, de apadrinhamento, de padrinho, de casamento a padrinho. Você vê, eu estava vendo hoje ele deu para uma moça um apartamento de 2 milhões e 600 mil reais. Doou, então, porque era dinheiro muito fácil, né? Além do escândalo do INSS, que parece que está criando um outro problema, porque eles estavam quietos, mas o pastor Silas Malafaia, né, deu uma declaração muito forte contra a senadora pelo Distrito Federal, a Damares Alves, que diz que tinha grandes igrejas evangélicas envolvidas. E parece, como diz o nordestino, o caldo engrossou, né? E a coisa está deslanchando, eles estão ameaçando ir até a justiça, caso o presidente da Câmara e do Senado não renove, prorrogue, né, o prazo, que ela termine em março, da CPI da INSS, porque vai dar muita briga ainda. Eu acho que o caso Master e o caso do INSS ainda vai
derrubar muita gente em Brasília, ministro, e a confusão é muito grande, porque é um processo muito complexo, é muito envolvido politicamente, principalmente o pessoal do Centrão. Acho que o Centrão é o lado mais prejudicado nesse setor. O Brasil não deve aceitar convite de Trump para fazer parte do Conselho de Paz em Gaza. O presidente dos Estados Unidos, essa semana, né, convidou vários chefes de Estado, presidentes da República, para fazer parte de uma espécie de ONU paralela, né? Porque quem tem que discutir os problemas de Gaza, os problemas do mundo, inclusive dos Estados Unidos, e punir os Estados Unidos, se tivesse a ONU tivesse fortalecida, era a ONU, e não uma associação de amigos de Donald Trump. Então ele está convidando, e é tão hipócrita, porque os países não terão poder de voto, só ele decide, só os Estados Unidos decidem, e quem pagar $1 bilhão se torna efetivo, sócio efetivo. Espero que o Brasil não fique longe, porque ao longo de trajetória internacional, o Brasil sempre se pautou pela solução pacífica dos conflitos, tendo como base o diálogo, a negociação em organismos multilaterais, como a ONU, a OMC e assim sucessivamente. Mercosul, União Europeia, né? O convite feito por Donald Trump, ao que tudo indica, possui caráter unilateral e particular, não fazendo sentido do ponto de vista do direito internacional. O presidente Trump não cumpre o direito internacional e o Brasil não pode fazer parte de uma coisa dessa, né? Porque de uma organização dessa natureza, porque o desrespeito, né, o que o Donald Trump está fazendo ao direito internacional, destruindo as estruturas orgânicas do mundo, né? O pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, os países montaram vários organismos como ONU, OMC, OMS, né? Organização Mundial do Trabalho, né? E tudo para que as negociações, os conflitos fossem resolvidos de forma amigável, nessa cartaz do mundo todo. No entanto, o que a gente vê de Donald Trump é ele dizer: eu sou o mais poderoso, os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, eu tenho que garantir a paz pela força. Como ele fez na Venezuela, como ele quer anexar a Groenlândia, como ele invadiu a Venezuela. Gente, é uma coisa absurda. E o que pior que a gente enxerga nisso é o silêncio dos outros países. Tem países, eu não estou aqui dizendo que o Canadá, que a União Europeia, a Inglaterra tenham a mesma potência econômica, militar de um Estados Unidos. Não, são fracos. A Europa e a União Europeia vivem um período de escassez, de pobreza, tanto do ponto de vista da literatura política quanto do ponto de vista da literatura militar. Eles acreditaram, os governos europeus acreditaram que a OTAN, que é o Tratado Atlântico Norte, que era para defender-se do comunismo, do socialismo da União Soviética, que a Europa estava protegida pelo poder militar dos Estados Unidos. Mas a gente vê que com Donald Trump, que ontem fez um ano de governo, isso foi totalmente colocado por água abaixo. Por quê? Porque o próprio Estados Unidos, que era o protetor da Europa, está agora tentando tomar território da Europa. E como ele disse que quer anexar o Canadá, como ele disse que já anexou a Venezuela. Quer dizer, o Império Americano, quer dizer, a democracia americana em si, ela também corre perigo. Né? Porque as estruturas do poder dos Estados Unidos também estão em risco. Né? A Corte não tem se manifestado. É claro que a Corte, o Tribunal dos Estados Unidos, né, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, não é conforme o Supremo Tribunal Brasileiro, que é obrigado a decidir. Né? Aqui no Brasil, você faz um recurso especial, entra com ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a decidir. Lá nos Estados Unidos, não, ela decide, ela faz uma pauta e decide o que quer. É diferente, tem uma diferença entre a Corte americana e a Corte brasileira. No entanto, a gente enxerga que Donald Trump destruiu o mundo, ele desmanchou o mundo na sua organização multilateral. Nós temos também, né, uma crise que sumiu da grande mídia, talvez por questões de ter sido cortado, né, a internet,
no Irã. No Irã, eu não tenho muita informação, mas no Irã é o seguinte, ele cortou, o governo do Irã cortou a internet, então as pessoas estão sem se comunicar. Cortou e só tem lá uns repetidores do Elon Musk, da Interlink, né, que são os terminais lá e o governo, dizem que o governo está botando as forças na rua procurando aonde tem vamos dizer assim, um receptor, um transmissor Interlink, ele vai lá, prende as pessoas e leva para... Tem milhares, né? O próprio governo iraniano já admitiu, parece que 4.500, 5.000 mortes, mas segundo o levantamento é muito mais amplo. E o governo Donald Trump está incentivando que o povo no Irã vá às ruas. Mas Israel não quer que os Estados Unidos ataquem o Irã agora, porque Israel precisa de se proteger. Porque na hora que os Estados Unidos atacarem o Irã, o Israel vai sofrer represália de bombas e mísseis, né? Então o Israel deve estar se preparando, o ataque ao Irã não deve demorar muito. Né? Mas Antônio, tu está enrolando muito. Não, só estou mostrando como as estruturas do mundo elas perderam a sua essência. A ONU para que serve? Mas para nada. Né? Até porque o Conselho de Segurança da ONU tem como membros a França, a Rússia, os Estados Unidos, acho que a China e tem outro país, acho que é a Inglaterra. Os Estados Unidos vetam qualquer decisão contra os Estados Unidos, ele veta, pronto, eles não são punidos. A Rússia tem uma resolução condenando o Irã, a Rússia veta. Tem uma outra resolução condenando o Irã, a China veta. Então a ONU ela perdeu esse conceito. Então precisava do mundo agora, dos 193 países que compõem a ONU, fazer um congresso mundial, sei lá, e mudar a concepção da ONU. Tirar esses conselhos de segurança, por exemplo, que não seja, são 15 membros, mas só 5 são permanentes, 10 são rotativos, inclusive o Brasil faz parte desses 10. Mas acontece o seguinte, que o voto não vale, porque o que vale é o voto dos Estados Unidos. Então, realmente, o Brasil deve abdicar, o presidente Lula não deve ficar satisfeito com esse convite, porque é um convite desastroso, é um convite pela tirania, é um convite à ditadura de um imperialista louco como é o Donald Trump. A democracia americana que nós usamos toda a nossa história, nosso estudo constitucional, democracia com direito, com fundamento na democracia americana foi por água abaixo. Né? A gente está percebendo que a democracia nos Estados Unidos não serve para nada. O que está prevalecendo é um ditador. É um arrogante, é uma pessoa narcisista, não sei se que caia lá em cima de mim os psicólogos, os psicanalistas, porque eu acho que Donald Trump não é normal, uma pessoa normal. A psicanálise e a psiquiatria, a psicologia deve dizer que ele realmente não é uma pessoa normal, porque não é, né? Mas vamos deixar de lado agora, vamos falar assim, voltar ao Brasil. Candidatura de Flávio Bolsonaro decola? O senador Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, que criou o orçamento secreto e distribuiu verbas, ele desviou recursos da União, que foi ministro da Casa Civil enquanto Bolsonaro tramava o golpe, disse o seguinte, afirmou que está observando se Flávio Bolsonaro será candidato capaz de unificar o Brasil ou apenas defender o legado. A candidatura segue fragmentando a direita, o que acaba favorecendo o presidente Lula, né? A melhor coisa do mundo é essa briga, né, da direita. Para o PT, essa briga é fantástica, né? Eu não sei se a de esquerda também. Eu acredito que o pessoal, PSTU e companhia, devem apoiar o PT, né? Então, acho que na esquerda não tem um adversário, como agora na direita, não. A direita, por exemplo, né, o Ronaldo Caiado já foi... A candidatura de Ronaldo Caiado já acabou, ele não tem mais chance. Eu não acredito em Ratinho Júnior, por mais que Kassab, eu acho que Kassab não vai deixar de fechar um acordo bom com Lula ou com Flávio Bolsonaro para colocar uma candidatura que não tem futuro. Eu não vejo futuro na candidatura de Ratinho Júnior. Pode ser que tenha, mas não acredito. A candidatura de Flávio Bolsonaro é uma candidatura para manter a família no jogo, né? Ele sabe que vai perder,
mas ele prefere a perda agora do que se manter, porque se Tarcísio de Freitas for candidato à presidência e ganhar, ele em 2030 quer também. Então a família Bolsonaro, nesse interregno desses 4, 5, 8 anos, ela desaparece. Então o que Flávio Bolsonaro está fazendo é a tentativa de manter a família Bolsonaro no holofote, né? E político fora do holofote, fora da TV, é político que se desprestigia. Ninguém lembra. Daqui a 4 anos, como diz aqui, o Brasil a cada 15 anos esquece a sua história, né? Tarcísio, vamos lá, aqui tem uma mais. Tarcísio de Freitas, desde junho de 2025, não libera verbas para a manutenção das escolas públicas. É uma piada, né, gente? Sempre na educação, né? Segundo notícia de Folha de São Paulo, desde junho de 2025, o governo de São Paulo não repassa verbas para a manutenção das escolas, comprometendo reparos básicos e a reposição do mobiliário. Você vê, desde junho que o governo não passa um centavo para as escolas. E o pior é esse hipócrita, esse ditador, né, aprendiz de ditador de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, porque ele apoia Jair Bolsonaro, é golpista e ditador, né, porque quem é golpista é ditador, né, não pode ser, não tem outro sinônimo, né, quer criar escola cívica, militar, cívico-militar. Isso é um hipócrita, né, gente? Ele não atende nem as escolas existentes, vai criar novas. Isso é mau caratismo. Isso é falta de vergonha. Isso é para dar o desprezo a esse sem vergonha, esse governador medíocre, mentiroso que quer ser presidente do Brasil. Ora, se ele, como governador, não repassa verba para as escolas, o que você vai esperar de um homem desse? Nada, ele não investe em educação. Então, quem não investe em educação não merece o nosso respeito. Essa é a grande verdade, né? Mais uma vez, Tarcísio de Freitas cancela a visita a Bolsonaro prevista para amanhã, dia 22/1. O governador de São Paulo pediu ao STF autorização para visitar o presidente Bolsonaro, que está preso na Papuda, e foi autorizado para visitá-lo amanhã, 22, né, de janeiro de 2026. No entanto, ele cancelou a visita que faria amanhã. Jair Bolsonaro alegou falta de espaço na agenda e prometeu pedir outra data, né? Ele está com medo de ser chamado a atenção pelo chefe? Deve ser, ele deve estar com medo, porque ele vai ouvir de Bolsonaro que Jair Bolsonaro indicou o filho, né, para ser o candidato a presidente e não ele. Então deve ser, ele para não brigar, ele está fugindo, né? Não é falta de agenda, a gente sabe disso, que na hora que ele quiser ele adia o negócio e vai a São Paulo, vai a Brasília, que é mais urgente. Tem um avião, deve ter um avião próprio, não sei se tem, mas deve ter, né? Ele vai lá, do estado de São Paulo, vai lá em Brasília, vai onde ele quiser, a hora que ele quiser, né? Então fica essa onda toda, né? Tarcísio com medo de Bolsonaro não o visita na Papuda, né? Essa é a grande verdade. E infelizmente, né, gente, educação. Hoje eu estava ouvindo uma rádio de São Paulo e um relato de grandes. Eu vou criar aqui um adendo para completar o meu vídeo, que eu tenho, vou falar uns 2 ou 3 minutos, sobre o assassinato, o feminicídio, né? Que essa palavra que mata, assassinato de mulheres. Porque não, as medidas preventivas, a polícia, as delegacias, eles não resolvem isso. Tá? Por mais, desculpem, eu não vou ser. Eu, graças a Deus, aprendi a não ser machista, a não ter preconceito com raça, cor, religião. Mas os municípios, os estados e a União nunca se preocuparam em estruturar. Eu aprendi a educação sozinho, tá? Posso me dizer que eu sou um autodidata. Claro que eu estudei no colégio jesuíta, aprendi o humanismo, estudei no colégio La Salle, em Brasília, humanismo, aprendi com o meu grande professor de literatura, José Roberto, colégio Leonardo da Vinci, em Brasília. Se ele ainda estiver vivo, um abraço, se não estiver, lá no céu, que seu espírito seja muito iluminado, porque ele é uma luz, já era, né? O meu professor, José Roberto, meu professor do Rio de Janeiro, né? O Moser Noronha, que é meu amigo, é pastor, meu amigo e meu professor. Como a professora Lourdes, que me ensinaram muito a ser uma pessoa humana. Eu modifiquei-me por isso. Agora, quando não se investe em educação, o que provoca? Aumento da violência. Então, esse grande número de assassinato de mulheres, não adianta políticas que não vão resolver.
que é a criação de delegacias, de embaixador, o juiz dá uma liminar, dizendo, olha, você não se aproxime 200 metros, ele se aproxima e mata aquela pessoa e a mulher que perdeu a vida. Porque o que falta aquele imbecil que mata sua mulher ou mata qualquer um é educação. Ele não aprendeu, ele não teve acesso a uma boa educação. Então, o que o governo precisa é de investir em educação. Claro, combater a violência contra a mulher, eu sou absolutamente a favor. Acho que deve colocar uma delegacia em cada esquina. Porque a violência contra a mulher é um exagero. Estão matando muitas nossas mulheres. Mas as mulheres mortas, me desculpem, é preta, pobre e da periferia. Isso o Estado não enxerga. Ele não quer enxergar. Agora, quando essa violência chegar na elite, aí eles vão tomar medidas. Mas enquanto estiver matando mulher preta, mulher pobre, mulher da periferia, pouco se lixa, porque isso é falta de estrutura do Estado. A violência é culpa exclusivamente do Estado, que não dá educação, que não dá saúde, que não dá moradia, que não dá saneamento básico. As pessoas se criam como animais. E enquanto esse país não investir em educação, nós vamos continuar com essas chacinas diariamente contra as nossas mulheres. Infelizmente, eu sou contra qualquer tipo de violência, mas se o Estado não intervir com educação, com formação básica, com estrutura de Estado, ela vai piorar. Não adianta florear, criar delegacias, criar não sei o quê, tribunais, que a violência, quem é ignorante não sabe nem o que é um juiz. Não sabe, ele está apenas com a intenção de matar. Porque ele é uma pessoa bruta, ele é como se fosse, desculpe o termo, é como se fosse um animal. Uma pessoa que mata sua companheira por vingança, por ódio, é uma força animal. Falta neste homem educação. Falta nesse homem formação que o Estado negou-se a fazer. Então, repito, enquanto o Estado não investir em educação, a violência contra a mulher nunca será reduzida. Desculpa eu intervir aqui, porque eu me lembrei da notícia que, enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, eu estava ouvindo uma rádio e realmente chama a atenção, né, da grande quantidade de mulheres assassinadas diariamente no nosso país. Gente, olha, muito obrigado mesmo. Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal para a gente conseguir ultrapassar 1000 inscritos o mais rápido possível, tá bom, gente? Eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira, se Deus quiser.